E o conselheiro e candidato à presidência do Corinthians, André Castro, afirmou ter documentação que comprova os investimentos acima de 5 bilhões de reais para o Timão. Treinador Dorival Júnior justificou a ausência do meia Rodrigo Garro, pelo menos no primeiro tempo, da vitória contra o Vasco. E ainda falando sobre a vitória contra o Vasco, o volante Maicon surpreendeu por aparecer entre os titulares e ainda como capitão, e também surpreendeu pelo desempenho dentro de campo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as justificativas do treinador Dorival Júnior em relação ao meia Rodrigo Garro, que foi ausência no início da partida em que vencemos o Vasco da Gama na tarde de ontem, domingo 24 de agosto, em São Januário. O Corinthians finalmente voltou a vencer, finalmente voltamos a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Jogo da 21ª rodada, fomos até São Januário, um jogo com muita pressão. Se o resultado não tivesse sido o positivo, vencemos, graças a Deus. Poderíamos até terminar essa rodada no Z4 da competição, mas deu tudo certo. Vencemos por 3-2, 3 pontos a mais na tabela de classificação e nos afastamos, pelo menos por enquanto, da parte de baixo da tabela. Uma vitória importantíssima. Mesmo vencendo, o Dorival teve que dar algumas justificativas na partida e a principal delas foi em relação ao meia Rodrigo Garro, que não começou o jogo entre os titulares. O Dorival optou por deixar o Garro no banco de reservas e ele explicou os principais pontos para essa escolha. O Garro entrou no segundo tempo e foi fundamental no segundo e no terceiro gol do Corinthians. Vamos para as palavras do Dorival em relação à ausência do Rodrigo Garro no início da partida. Primeiro ponto, por essa colocação dele, de que está sentindo o joelho e não consegue fazer jogos em sequência. Segundo, ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro, teremos um campo muito complicado na quarta-feira que exige demais. Ou seja, o Dorival decidiu preservar o Garro, pensando no jogo de quarta-feira. Também, como ele havia feito trabalhos com o grupo a partir da quinta, e o Garro, que depois da derrota para o Bahia, ele reclamou do joelho da grande sequência de jogos. Então foi por isso que o Dorival decidiu deixá-lo no banco de reservas no primeiro tempo da partida da vitória que vencemos o Vasco por 3-2 na tarde de ontem. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival, em relação a ele ter preservado o Garro, pelo menos no primeiro tempo desse jogo contra o Vasco, é a seguinte. Bom, primeiramente, eu já havia mencionado isso para vocês na manhã de ontem no Instagram, falando sobre as questões envolvendo preservar o Garro, principalmente porque tem jogo decisivo. Na verdade, se o Corinthians tivesse uma situação melhor no Campeonato Brasileiro, vários jogadores teriam sido poupados na tarde de ontem, mas infelizmente os resultados não estavam sendo positivos. Já estávamos a 6 jogos sem vencer e a vitória de ontem foi muito importante. E deu certo o planejamento do Dorival, decidiu preservar o Garro no segundo tempo. O Garro entrou descansado. Eu sempre falo para vocês da questão de ter que subir ladeira, mas quando o Garro entrou, o Corinthians não estava perdendo. Em nenhum momento ficamos perdendo na partida. Marcamos o primeiro gol, o Vasco empatou. Depois fizemos o segundo, o terceiro, eles fizeram o segundo gol no final, com um vacilo do Félix Torres. Mas foi importante esses minutos que o Garro teve de preservação na partida. Por incrível que pareça, para um atleta profissional em questão de intensidade, esses minutos fazem diferença para a próxima partida. Então, ontem o planejamento do Dorival deu tudo certo e graças a Deus vencemos.
E agora vamos falar sobre o volante Maicon. Maicon que caminha para deixar o Corinthians no final dessa temporada. Voltou após quase 40 dias afastado por uma lesão muscular e foi fundamental na vitória do Timão na tarde de ontem sobre a equipe do Vasco. O Maicon havia entrado em campo pela última vez no dia 16 de julho, quando nós fomos até o Ceará e vencemos a equipe do Ceará por 1-0. Naquele jogo, o Maicon entrou no segundo tempo e não ficou nem 15 minutos em campo. Colocou a mão atrás da coxa, lesão muscular que o tirou dos gramados por quase 40 dias. O retorno dele foi ontem e em grande estilo. Titular, o Maicon na verdade já havia sido opção para o jogo também contra o Bahia, mas não havia participado. Ontem contra o Vasco, o Maicon surpreendentemente titular e capitão. E o Maicon foi bem na marcação, muito bem na marcação, e marcou o primeiro gol do Corinthians contra o Vasco. E foi um belo gol, uma assistência do Bidu. É uma bola que, dependendo do jogador, ele isola. O Maicon chapou uma bela finalização, venceu o Léo Jardim, marcando o primeiro gol da vitória do Corinthians contra a equipe do Vasco. Um jogo muito bom do Maicon, um gol muito importante. O Maicon foi fundamental na vitória de ontem, deixou o jogo no segundo tempo. E o Maicon, que sabemos que pode estar caminhando para deixar o Corinthians, ele tem contrato por empréstimo até o final desse ano. Ainda não existem conversas sobre renovação, ainda muitas coisas precisam acontecer, mas pelo menos no jogo de ontem, o Maicon foi peça fundamental para mim. Maicon e Guinegão, os melhores da partida. O Guinegão, impressionante que esse menino vem jogando. A minha opinião quanto a essa atuação do Maicon é a seguinte. Bom, primeiramente estamos falando de um jogador que caminha para deixar o Corinthians. Eu particularmente não vejo grandes possibilidades do Maicon permanecer, a não ser que de repente daqui para frente ele passe a fazer muitos bons jogos como ele fez na tarde de ontem. Não é apenas o jogo de ontem que será determinante para ele ficar, e também tem várias questões burocráticas em relação a isso. Por exemplo, desde que ele veio, o Corinthians nunca pagou ao Shakhtar pelo empréstimo. Hoje está na FIFA, pode cair a qualquer momento como transfer ban pela Corte Arbitral do Esportes. O Corinthians deve quase 7 milhões de reais à equipe do Shakhtar pelo Maicon. Então eu particularmente vejo com muito remotas possibilidades da permanência do Maicon, mas achei importante o jogo de ontem. O Maicon, que é cria do terrão, é um jogador de dentro do Corinthians, estava sendo muito criticado, e esse gol, o jogo que ele fez ontem, foi importante. O Maicon, que para o esquema do Dorival, ele é peça fundamental, então não estranhe de verem o Maicon com maior frequência em campo, a não ser que ele tiver um desempenho muito ruim. Além do Maicon, volto a falar sobre o Guinegão. Impressionante que esse menino está jogando, não está se intimidando, tem que substituir o Yuri Alberto, não é fácil, principal artilheiro do time, e o Guinegão está indo muito bem, espetacular o que ele jogou ontem também. Volto a dizer, Maicon e Guinegão foram os melhores do Corinthians na vitória de ontem. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos principais assuntos do momento envolvendo o nosso Corinthians: investimento bilionário. O conselheiro e candidato à presidência, André Castro, garante que tem um documento sigiloso que comprova que realmente o investimento de mais de 5 bilhões chegará ao Corinthians caso ele for eleito na eleição de hoje. Hoje, dia 25 de agosto, teremos a eleição no Sport Clube Corinthians Paulista. 3 candidatos concorrem: Osmar Stabile, que já é o presidente interino desde o dia 26 de maio, Antônio Roque Cittadini, que já foi vice-presidente, uma figura política muito conhecida dentro do clube, e o conselheiro André Castro. André Castro, que já vem chamando a atenção há algumas semanas, principalmente ao que ele garante ter um documento de intenção de investimento de US$ 1 bilhão para o Corinthians, algo que ultrapassa 5 bilhões e 400 milhões de reais.
O André Castro, na última quinta-feira, dia 21, ele concedeu uma entrevista coletiva revelando o nome da empresa, do banco que vai fazer esse investimento com outras empresas, que no caso é a GSP Holding, mas até agora não tivemos as empresas reveladas. E o André Castro vem tentando, desde a última quinta-feira, trazer o máximo possível de comprovações que ele vai conseguir fazer esse investimento. Absolutamente que isso empolga alguns e também acaba trazendo muitas desconfianças. No último domingo, dia 24 de agosto, ele esteve no Domingol com o Benja, programa da CNN do Benja, e acabou fazendo várias revelações, que teremos outro number wise, que será um banco, falando que logo de cara investirá 500 milhões. E também ele fez uma revelação sobre um documento sigiloso. Ele garantiu que tem um account number aprovisionado em seu nome junto ao banco com o valor correspondente. Account number é um número de conta que, no caso, ele garante que tem esse dinheiro lá, com a garantia que esse dinheiro estará nessa conta. Então, através desse documento sigiloso, ele coloca como uma garantia que ele tem para esse dinheiro. Então, ele precisa fazer o seguinte: ele precisa apresentar esse documento, nem precisa colocar a público, claro, mas ele teria que encontrar uma forma de comprovar isso dentro do Corinthians, nos órgãos fiscalizadores do clube. Ele precisa ter pressa, porque a eleição é hoje. A eleição começará a partir das 18 horas, então ele precisa trazer o máximo possível de comprovações. A minha opinião quanto a esse documento sigiloso que o André Castro garante ter é a seguinte: ele fala que tem um account number, que é um número de identificação bancária que acaba permitindo uma segurança maior em transferências de créditos e tudo mais. Só que ele precisa comprovar esse documento. Eu assisti o trecho em que ele falou isso para o Benja, inclusive ele disse que mostraria para o Benja em off. Eu não estou aqui dizendo que o André precisa gravar um vídeo ou convocar uma coletiva e mostrar esse documento para todo mundo, porque, como ele mesmo disse, é um documento sigiloso. Mas ele precisa mostrar isso nos órgãos fiscalizadores do clube, e os órgãos fiscalizadores do clube se manifestarem. Realmente existe, tem o dinheiro, está lá como uma garantia. Por quê? Ele fez tudo isso, ele entrou nessa jogada visando a eleição de hoje. E a eleição é daqui a pouco, é daqui poucas horas. Então, se ele realmente tem a intenção de fazer algum cenário, ao menos ter expectativa de mudança, porque ao meu ponto de vista essa eleição já está mais do que combinadas coisas, digamos assim, ele precisa agir o quanto antes. Porque se ele comprovar isso de uma forma que traga segurança a todos nós corintianos, e ele ganhe o nosso apoio, as coisas poderão mudar. Então, se esse documento existe, ele precisa encontrar uma forma de comprovar isso, através de, como eu disse, os órgãos fiscalizadores do clube, algo jurídico, ou de repente algum banco comercial mais conhecido aqui no nosso país, mas ele tem poucas horas para confirmar isso daí. Vamos ficar aguardando para vermos o que vai acontecer no decorrer desse dia de hoje, mas é como eu disse, a eleição é daqui a pouquinho. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das justificativas do Dorival para ter deixado o Garro no banco de reservas na vitória contra o Vasco, pelo menos no primeiro tempo. E sobre toda essa questão do Maicon sendo importante na vitória de ontem, o que vocês acharam? Concordam comigo que o Maicon fez um bom jogo? E quanto a esse documento que o André Castro garante ter, que confirma que realmente todo esse investimento de mais de 5 bilhões de reais chegará aos cofres do Timão? Vocês não concordam comigo que ele tem que tornar esses documentos públicos o mais rápido possível? Ou que, no mínimo,
comprove isso nos órgãos fiscalizadores do Timão, também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!